O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a natividade de João Batista. João Batista recebe de Deus uma missão muito especial. A ele é confiada a missão de preparar a chegada do Messias. E o nascimento desse homem é cercado de acontecimentos que fogem a qualquer explicação humana, porque são acontecimentos místicos, são coisas que vêm de Deus. São situações que fogem da comum realidade que a gente vive. O pai, que era sacerdote no templo e oferecia incenso, recebe aquele aviso, aquele anúncio. Um anjo aparece e diz que a mulher dele, embora já bem avançada na idade, conceberia um menino. Ele duvida. Falta naquele momento a força para acreditar, porque a sua humanidade naquele momento é mais forte e ele sente no coração que aquilo não acontecerá. Parece muito com certas atitudes nossas diante das promessas que Deus nos faz. A maior promessa que nós recebemos de Deus é que Ele preparou para nós um lugar infinitamente melhor do que esse. A maior promessa que Deus nos faz é a salvação. Mas nem todos acreditam na salvação. Quantas pessoas que acham que tudo se limita aqui, até praticam a religião, até vão na igreja, mas não conseguem confiar naquilo que o Senhor nos fala.
De consequência, não confiam também nos ensinamentos do Evangelho. Quantas promessas bonitas Deus nos faz no Evangelho e nós, com muita resistência, duvidamos. De consequência, nós não progredimos. E isso é um prejuízo muito grande para nós. Olhando esses acontecimentos, como esse que nós celebramos hoje, queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados a buscar cada dia mais confiar em Deus. Porque se Zacarias, naquele momento, foi fraco na fé, aquele que nasce dele é um homem com uma fé exemplar. João Batista não duvida de Deus. João Batista se lança no projeto que Deus preparou para ele. E é tão importante que hoje nós celebramos até o seu nascimento. Na igreja, nós celebramos o Natal do Senhor, que é para nós uma festa muito importante, só não é maior do que a Páscoa, porque a Páscoa supera até o Natal. Mas nós celebramos também a Natividade de Nossa Senhora, o nascimento de Nossa Senhora, e celebramos o nascimento de João Batista, e basta. São esses 3 nascimentos que a gente celebra na liturgia, para nos fazer compreender a importância da vinda desse homem ao mundo. E para incentivar-nos, a cada um de nós que estamos aqui, aqueles que nos acompanham pela Rede Vida de televisão, para buscarmos cada dia mais viver a vontade de Deus em nossas vidas, fazer a vontade de Deus. E alguém pergunta assim: qual é a vontade de Deus, Padre? É que nós façamos o bem, que nós sejamos pessoas boas. Essa é a vontade de Deus. Vocês acham que João Batista fez a vontade de Deus porque foi batizar lá no Jordão? Também. Mas primeiramente ele fez a vontade de Deus porque ele se dedicou a fazer o bem para a humanidade. E qual era a missão de João Batista? Era preparar o coração do povo. Através de quê? De pregações, através de um exemplo de vida, através de uma maneira toda especial de acolher as pessoas, de ir em encontro àqueles que precisavam de conversão. Ele renunciou aos seus projetos pessoais. Quem olhava aquele menino nos braços de Zacarias, imaginava que ele seguiria o caminho do pai, seria também sacerdote, serviria o templo, que ele casaria, teria filhos, e uma vida como as outras pessoas. Mas João Batista se deixou levar, se deixou conduzir pelo Espírito Santo de Deus, e Deus tinha um projeto para ele. E foi a bondade do coração dele, de João Batista, que fez com que ele renunciasse tudo mais para poder servir àquele que é tudo, que é Deus. E olha que exemplo bonito ele nos dá, meus irmãos e minhas irmãs. Não deixemos que essa festa de hoje, essa solenidade, que não é só festa, é uma solenidade, não deixemos que essa solenidade caia no esquecimento, que daqui a pouco, quando nós começarmos o nosso turbilhão de atividades, as coisas que nós temos que resolver, que a gente nem se lembre que hoje é dia de São João Batista, que hoje a gente tem diante dos olhos um exemplo bonito de alguém que confiou em Deus. E aí eu quero voltar no tema da confiança, porque esse tema é muito importante. De modo particular, nesse ano da misericórdia. É muito claro o que Deus está pedindo de nós. Em todas as celebrações que participamos, que acompanhamos, se nós observarmos, tem uma mensagem de Deus pedindo que nós aprendamos a confiar nele. É importante. Nós só conseguiremos caminhar
se nós confiarmos em Deus. Certamente alguém dirá assim, mas eu confio. E é bom a gente perguntar, mas eu confio mesmo? Cada um, a começar por mim. Que cada um tenha coragem de dizer, mas eu confio mesmo? Às vezes a gente confia em tantas pessoas, mas não confia em Deus. E é por isso que muitas vezes a nossa ação no mundo é limitada. É por isso que tantas vezes a gente, ao invés de escolher o caminho do bem, teima em escolher o caminho do mal. A confiança em Deus é fundamental para que o nosso progresso espiritual aconteça. Nós temos que confiar. Vamos pegar um exemplo assim bem simples. Alguém olha a porta santa aberta em todas as igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, em tantas igrejas, nas catedrais, nos santuários, em algumas paróquias escolhidas pelo bispo. Quantas pessoas realmente acreditam na indulgência? Quantas pessoas que passam pela porta santa e oferecem aquele gesto de passar pela porta e as orações na intenção do Papa, pedindo perdão, a indulgência para algum falecido? São poucos. Hoje as pessoas preferem acreditar no que é ruim, no que é mal, ao invés de confiar na bondade, acreditar naquilo que Deus faz. Tem gente que lê esses textos da Bíblia e diz assim, que história é essa de anjo que aparece do lado do altar, lá no templo de Jerusalém, para poder dizer que o menino vai nascer? Que história é essa de língua que enrola, o homem que fica aí 9 meses sem falar, e aí depois quando vai apresentar o menino e aceita a vontade de Deus, aceitando o nome de João, ele aceita o projeto de Deus na vida daquele menino, e aí de repente a língua dele se solta e tal. Isso é figura de linguagem, isso é uma coisa que foi colocada ali para poder ilustrar, mas isso não existe. Interessante. Quando as coisas são relacionadas a Deus, nós temos uma barreira, uma dificuldade de aceitar, que é uma coisa incrível. Tem gente que faz oração e pede um sinal. O sinal cai na frente dele, ele acha que, não deve ser isso não. Primeiro, a gente nem deveria pedir sinal quando a gente pede alguma coisa para Deus. Porque nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina que tudo aquilo que nós pedirmos ao Pai, que nós tenhamos já aquela confiança de que alcançamos. Assim deve ser a oração. Queridos irmãos e irmãs, procuremos meditar sobre esse acontecimento de hoje. Procuremos pensar o porquê que hoje nós celebramos o nascimento de João Batista. É bonito a parte folclórica, cultural, das fogueiras, das festas. Isso é uma coisa bonita, a expressão da simplicidade do nosso povo, daquelas coisas assim tão delicadas, tão simples, mas que trazem também a alegria, e a alegria vem de Deus, a verdadeira alegria. Porém, vamos um pouquinho além e procuremos compreender o porquê que hoje nós celebramos João Batista. Para perceber que Deus, Ele não precisa dos poderosos. Os poderosos ficam achando que serão eles a fazerem as obras, quando na verdade Deus se serve dos humildes. Por quê? Porque, vamos pensar direitinho, meus irmãos e minhas irmãs, quem imaginava que uma pessoa como João Batista conseguiria fazer a obra de preparar o coração do povo para acolher Jesus? Era um homem muito simples e se vestia de uma maneira muito, mas muito estranha. Por quê? Porque ele se cobria com peles, ele não tinha roupas finas, como diz o próprio Cristo. Mas quem vocês foram ver no deserto? Uma pessoa trajada com roupas finas? Né? E aí a gente olha para ele e imagina, impressionante. Deus faz a sua obra
através das coisas e das pessoas mais simples. O orgulhoso, o arrogante, o prepotente não permite que Deus haja nele. Ele acha que vai permitir, mas não permite. Uma pessoa que é muito vaidosa, cheia de si, não serve para a obra. Não serve, por quê? Porque só pensa nele. Nós vivemos um período em que a gente tem que estar muito atento para a vaidade. Uma vaidade exagerada, uma vaidade de achar, sem mim não conseguem fazer nada. Se eu não estiver lá, nada anda. Sem a minha presença, isso tudo para. Tem gente que acha que realmente é o centro do universo. Isso é triste, porque o crescimento espiritual que poderiam fazer não acontece. E às vezes prejudica o crescimento dos outros. Nós temos que ter a mesma consciência que tinha João Batista, e nosso Senhor Jesus Cristo também mostrou isso para nós, que depois que nós fizermos tudo aquilo que nós devemos ou deveríamos fazer, que nós nos consideremos servos inúteis, porque não fizemos mais do que a nossa obrigação. Eu fico preocupado quando aqui e acolá, por esse Brasil afora, quem tem experiência de trabalhar em vários lugares, que nem nós padres temos, às vezes estamos aqui, outra vez estamos ali, a gente encontra pessoas que começam certas conversas dizendo assim: é uma vida que eu trabalho nessa igreja. A minha família está aqui há tantos anos. Se não fosse nós, isso é triste, porque significa que não aprendeu nada. Depois de tanto escutar evangelho, continua na mesma coisa. Porque a obra de Deus vai adiante, com a minha presença ou sem a minha presença, porque a obra é dele, não é minha. E é isso que cada um de nós tem que ter presente. Nós temos que cooperar, trabalhar com ele, mas não nos esqueçamos que não somos nós, quem faz é ele. Por isso, cuidado com a vaidade. A vaidade hoje tem levado muita gente para a perdição. A vaidade tem levado muita gente a perder a coisa mais preciosa que Deus nos oferece, que é a nossa salvação. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.